Será que você sabia disso sobre os arcontes? Eles são como guardiões dos segredos mais sombrios da nossa história. Prepare-se para uma jornada que poucos ousam trilhar. Vamos desvendar o mistério dos arcontes, hoje. E se eu lhe dissesse que há forças invisíveis influenciando os eventos da nossa história? Entidades que você não pode ver ou tocar, mas que podem estar moldando o destino do mundo? Hoje, vamos explorar os arcontes, ou sombras, entidades misteriosas que, segundo algumas teorias, têm manipulado a humanidade desde os primórdios da civilização. Quem são esses seres? Como eles agem? E o que eles querem? Prepare-se para mergulhar em um mundo de segredos antigos, conspirações enigmáticas e uma nova maneira de enxergar o passado e o presente. Os manuscritos de Nag Hammadi, descobertos em 1945, lançaram luz sobre conhecimentos ocultos que haviam sido suprimidos durante séculos. Entre os textos encontrados, o Evangelho de Filipe e o Evangelho dos Egípcios mencionam os arcontes como entidades poderosas e enganosas, manipuladoras da realidade e capazes de alterar a percepção humana. Essas forças seriam capazes de assumir formas ilusórias, criando cenários que desviam a humanidade da verdadeira compreensão do cosmos. Os gnósticos descreviam os arcontes como os criadores do mundo material, aprisionando as almas humanas em uma realidade falsa e impedindo nosso retorno ao pleroma, o reino da pura consciência. Os egípcios, por sua vez, tinham uma perspectiva diferente dessas entidades. Textos funerários, como o Livro dos Mortos, falam sobre espíritos conhecidos como seres das sombras, que guardavam os portões do além e testavam a alma dos falecidos. Eles eram descritos como criaturas implacáveis, cuja presença podia ser sentida nos momentos de transição entre a vida e a morte. Alguns pesquisadores esotéricos acreditam que os deuses egípcios, como Seth, o deus do caos e da destruição, possam ser representações simbólicas desses seres sombrios, refletindo sua influência sobre os ciclos de vida e morte. Assim, os arcontes podem ter assumido diferentes formas em mitologias antigas, sendo reverenciados ou temidos de acordo com os contextos culturais. Já na tradição babilônica, referências a seres semelhantes aos arcontes são encontradas nos textos sumerianos e em tábuas de argila do período babilônico. Os Anunnaki eram considerados deuses que desceram dos céus para moldar o destino da humanidade. Embora sejam comumente interpretados como deuses benevolentes ou mestres de sabedoria, algumas teorias sugerem que eles tinham intenções ocultas, agindo como manipuladores do poder e do conhecimento. Existe a especulação de que os Anunnaki poderiam ser manifestações dos mesmos arcontes mencionados nos textos gnósticos, entidades que criam ordens e sistemas para manter o controle sobre a sociedade humana. Essa ideia é reforçada por relatos de rituais antigos, onde sacerdotes buscavam entrar em contato com esses seres para adquirir poderes e insights secretos. No contexto da Idade Média, os arcontes assumiram formas mais obscuras nos textos esotéricos. Grimórios e escritos alquímicos referem-se a demônios e sombras que vagam entre os reinos, tentando aqueles que buscam conhecimento proibido. Esses textos descrevem encontros com seres que oferecem riquezas, poder ou sabedoria em troca da alma, uma troca que inevitavelmente aprisiona o indivíduo em um ciclo de sofrimento e tormento. Muitos estudiosos modernos sugerem que essas referências poderiam ser formas de representar os arcontes, simbolizando os perigos do ego e da ambição desmedida. Durante os julgamentos de bruxas na Europa, os relatos de possessões e contatos com entidades sombrias eram frequentemente associados à influência desses seres, aumentando o medo e a paranoia da época. Os teóricos da conspiração sugerem que os arcontes, ao longo dos séculos, assumiram posições de poder nas esferas políticas e sociais, influenciando decisões cruciais que moldaram o curso da história.
Existem relatos de líderes e figuras históricas, desde os imperadores romanos até os governantes da Idade Moderna, que foram supostamente influenciados por forças invisíveis. Segundo essas teorias, os arcontes sussurravam conselhos nas mentes dos poderosos, levando-os a tomar decisões catastróficas em momentos críticos, como guerras, revoluções e genocídios. E essas ações caóticas teriam como objetivo alimentar o ciclo de medo e dor do qual os arcontes supostamente se nutrem. Mas esses seres podem ser influenciadores em outras áreas também, como a economia, provocando crises financeiras e aumentando a tensão global. Uma teoria particularmente fascinante envolve a ideia de que os arcontes interferem nas tecnologias e avanços científicos. Em várias épocas, surgiram invenções ou descobertas revolucionárias que mudaram a humanidade para sempre. Alguns acreditam que os arcontes manipulam esses avanços, permitindo que certos conhecimentos cheguem à humanidade apenas quando convém aos seus interesses. Eles teriam, por exemplo, influenciado cientistas famosos, como Nikola Tesla e Isaac Newton, alimentando suas mentes com ideias inovadoras, mas ao mesmo tempo desviando o uso dessas invenções para propósitos mais sombrios. O rápido avanço tecnológico da era moderna, incluindo a criação de armas de destruição em massa, pode ser visto como parte de um plano arquitetado por essas entidades para manter a humanidade em um constante estado de conflito e medo. Outra teoria popular é a de que os arcontes utilizam eventos sobrenaturais como ferramentas de manipulação. Aparições de OVNIs, fenômenos paranormais e rituais ocultistas estariam relacionados à presença desses seres, criando uma cortina de fumaça que desvia a atenção das massas. Em várias culturas, avistamentos de luzes no céu ou encontros com figuras fantasmagóricas foram interpretados como sinais de algo além da compreensão humana. Teóricos afirmam que essas manifestações são encenações cuidadosamente orquestradas pelos arcontes, com o objetivo de manter a humanidade ocupada e dividida em debates sobre o que é real e o que não é. Assim, os arcontes perpetuariam o mistério e a confusão, tornando-se praticamente impossíveis de identificar ou combater diretamente. Há também a teoria de que os arcontes influenciam sistemas de crenças e religiões. Religiões ao redor do mundo falam sobre espíritos, anjos e demônios que interferem no destino da humanidade, o que alguns acreditam ser representações dos próprios arcontes. Em tradições gnósticas, os arcontes eram considerados deuses falsos, que governavam o mundo físico e impediam a ascensão espiritual das almas humanas. Mas a influência dessas entidades não se limita ao passado. Teóricos afirmam que os arcontes continuam a moldar ideologias modernas, desde cultos religiosos até movimentos políticos, manipulando a crença coletiva para manter a humanidade em um ciclo de submissão e controle. A criação de mitos e lendas ao longo da história, desde deuses pagãos até figuras de culto contemporâneas, seria parte de uma tática dos arcontes para enraizar suas ideias no subconsciente humano. Em um âmbito mais pessoal, algumas teorias sugerem que os arcontes atuam diretamente na mente humana, instigando pensamentos destrutivos e promovendo sentimentos negativos. Seriam eles os responsáveis pelas nossas batalhas internas, os conflitos psicológicos que nos impedem de alcançar a paz e a clareza espiritual? Relatos de experiências como a paralisia do sono, onde a pessoa sente a presença de uma entidade sombria enquanto está incapaz de se mover, são frequentemente atribuídos à ação direta dos arcontes. Esses momentos de vulnerabilidade psicológica seriam ideais para os arcontes se manifestarem, reforçando o medo e a incerteza que mantém a humanidade presa em seus esquemas. Então, quem são os arcontes? Parasitas invisíveis manipulando a humanidade? Ou projeções do nosso próprio medo? As respostas permanecem ocultas nas sombras, deixando-nos apenas com perguntas intrigantes. E você? O que pensa sobre esses seres misteriosos?
Já sentiu como se seus pensamentos ou emoções estivessem fora de seu controle? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam explorar essa questão. Se você gostou deste vídeo, que tal explorar outras teorias igualmente enigmáticas? Podemos falar sobre a influência dos Illuminati na política moderna, os mistérios dos homens de preto que aparecem após avistamentos de OVNIs, ou mergulhar nos segredos ocultos da maçonaria. Deixe sua sugestão nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para não perder nossas próximas explorações nos segredos mais obscuros da história.